Produto Interno Bruto. O PIB, acrônimo relacionado a Produto Interno Bruto, nada mais é que a soma de todas as riquezas produzidas por uma nação, província, estado subnacional, cidade ou município em um determinado período, geralmente um ano. Contudo, os governos costumam medir trimestralmente o desempenho econômico de seus países, no decorrer de 12 meses, para avaliarem se suas políticas estão alcançando os resultados esperados de crescimento no nível de atividade econômica. Importante saber que uma sociedade só se desenvolve, melhorando o padrão e a qualidade de vida da população, se sua economia cresce de modo substancial por mais de uma década, com taxas de inflação moderadas. Portanto, se um país registra elevadas taxas de crescimento, mas com inflação alta, não há distribuição de renda satisfatória, capaz de reduzir os níveis de pobreza de seu povo. Como aconteceu com o Brasil entre 1940 e 1980, sendo considerado a economia que mais cresceu no período, mas que pouco propiciou em melhoria nas condições de vida de sua população em torno de tal crescimento. Entre 1967 e 1973, o Brasil registrou as maiores taxas de crescimento do PIB em sua história, numa fase que ficou conhecida como o milagre econômico brasileiro, quando o país entrou para o grupo das 10 maiores economias do mundo, sempre com percentuais acima de 11% até 14% ao ano, no nível de atividade nacional. Mas com taxas de inflação acima de 15% anuais, era praticamente impossível reduzir a concentração de renda da população. Desde o período do milagre econômico, o Brasil nunca mais repetiu as taxas de crescimento do PIB como naquela ocasião, finalizando a década de 1970 com médias de avanço no ritmo de atividade ao redor de 5% ao ano, ou na década seguinte, de 1980, o PIB brasileiro avançou numa média de 3,7%, mas com inflação mensal na ordem de 80%. Já nos anos 1990, a média de crescimento da economia brasileira caiu para 2,5%, embora da metade da década em diante, a inflação tivesse sido enfim controlada, apenas por esse fato, ter havido uma considerável melhora no padrão de renda da população brasileira. Nos anos 2000, a concentração de renda foi ainda mais reduzida com média de crescimento na ordem de 4% e inflação em 5,5% ao ano. Já na década seguinte de 2010, um novo baque na economia brasileira, fez com que o país ficasse de 2013 a 2023, ou seja, por 10 anos, com crescimento praticamente nulo e uma inflação anual na ordem de 6% ao ano, o que fez a população empobrecer novamente. O desafio do crescimento com inflação baixa. Trata-se de algo que instiga a imaginação de governos e economistas em encontrar fórmula perfeita que traga taxas robustas de crescimento da economia e inflação nos níveis mais baixos possíveis. Na atualidade, os bancos centrais trabalham metas de inflação adotando políticas de juros que não comprometam o crescimento econômico de seus países. É o chamado mandato duplo. Metodologias de medição do PIB. Existe uma discussão no meio dos economistas sobre a melhor forma de medir o produto interno bruto dos países. Contudo, a método mais comum é do PIB nominal, que observa os números genéricos alcançados nos níveis de atividade econômica, além dele, o PIB por paridade de poder de compra, PPC, o qual leva em consideração as diferenças nos preços de bens e serviços entre os países e o PIB per capita, que é o PIB nominal dividido pelo total de habitantes de um país. PIB nominal. Como dito anteriormente, o PIB nominal apenas calcula de modo genérico o total de bens e serviços produzidos por uma economia, num determinado período de tempo, geralmente um ano. Em 2024 o Brasil alcançou a 8ª colocação entre as maiores economias do mundo, com um produto interno bruto nominal de cerca de 2,33 trilhões de dólares, confira o ranking do Fundo Monetário Internacional, FMI. 1. Estados Unidos, e 28,78 trilhões de dólares. 2. China, e 18,53 trilhões de dólares. 3. Alemanha, e 4,5 trilhões de dólares. 4. Japão, e 4,1 trilhões de dólares. 5. Índia, e 3,9 trilhões de dólares. 6. Reino Unido, e 3,4 trilhões de dólares. 7. França, e 3,1 trilhões de dólares. 8. Brasil, e 2,331 trilhões de dólares. 9. Itália, e 2,328 trilhões de dólares.
10, Canadá e 2,24 trilhões de dólares. PIB por paridade de poder de compra, PPC. Já o PIB por paridade de poder de compra, calcula a variação de preços sobre os bens e serviços entre os países, proporcionando uma visão mais precisa das economias em termos reais. A paridade de poder de compra leva em consideração o poder de compra das diferentes moedas globais, levando em conta as diferenças de preços. Para isso, o dólar é sempre utilizado como moeda de referência com relação aos demais países, em que se deseja fazer o cálculo. Como calcular o PIB paridade por poder de compra? Com base no artigo do economista Leonardo Pereira no site Dicionário Financeiro, o cálculo do PIB-PPC pode ser feito da seguinte forma. Vamos supor que um determinado produto custe R$ 50 no Brasil, e nos Estados Unidos, o mesmo produto custe $10. Desse modo a paridade é de R$ 5 entre esses dois países, para cada R$ 1, considerando a taxa de câmbio do dia 14 de junho de 2024 de R$ 5,38 por dólar, temos assim, a seguinte fórmula. I igual a 5,38x, 10 dividido por 50, I igual a 1,076. O cálculo mostra que quem mora nos Estados Unidos tem mais poder de compra que aqueles os quais moram no Brasil. Porém, qualquer pessoa sabe que este é um fato entre os dois países, e que nem chega a ser necessário um cálculo que o comprove. Nos próximos vídeos abordaremos com mais profundidade sobre políticas econômicas de estímulo para o crescimento do PIB. Até mais!